Graça e paz, querido irmão, graça e paz, querida irmã. 1º de maio, dia do trabalho ao trabalhador, chegando aqui para mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. O texto de hoje está lá em 1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós começamos vendo que Deus é íntegro, Deus é santo. Ele está na luz e nele não há trevas algumas. O outro ponto que a gente vê de cara é que se nós vivemos no pecado, não há como ter comunhão genuína. É o que vai falar no verso 6. E vai falar no 7 que se a gente anda na luz, a gente tem comunhão. E também nós temos purificação de pecados através do sangue de Jesus. O verso 8, ele vai mostrar que se a gente nega a existência do pecado, se a gente nega que nós pecamos, nós também estamos errados, nós nos enganamos e a verdade não está em nós. O verso 9, ele traz um antídoto. A gente viu que Deus é íntegro, Deus é santo e não há trevas nele. E nós vimos que em pecado, vivendo no pecado, nós não conseguimos ter comunhão real e genuína. E da mesma forma como quando nós negamos o pecado e achamos que nós não pecamos, nós nos enganamos. Mas existe uma fórmula para quando nós pecamos. Existe um meio de conseguir o perdão, de conseguir, digamos assim, ter esse erro limpo. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Nós somos pecadores, nós continuaremos pecando, não de forma intencional, mas nós continuaremos pecando. Mas, quando nós confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa. E nós devemos confessar sempre os nossos pecados, para que a gente encontre o perdão deles. E o verso 10 vai continuar nessa mesma linha. Se a gente tenta se enganar ou se auto-sabotar, falando que nós não pecamos, nós fazemos de Deus um mentiroso. Nós pecamos. O pecado está aí, mas nós devemos confessar, porque ele nos perdoa, nos purifica e nos limpa de toda a injustiça. Fique com Deus e amanhã os Pequenos Textos voltam às 19 horas.